Nós estamos na série chamada 10 Mandamentos. E olha que nessa série sobre 10 mandamentos nós temos, vejam só, estudado os 10 mandamentos. Eu não sei se o nome da série tinha deixado isso claro, mas se não deixou, nessa série sobre 10 mandamentos, nós estamos estudando os 10 mandamentos. Antes de nós começarmos o mandamento de hoje, eu gostaria de fazer uma consideração importante a respeito da forma como cristãos têm entendido a salvação. Se você, como eu, vem de uma cultura evangélica, talvez você tenha passado pela experiência não muito boa de ter compreendido a salvação de maneira não plena. Porque para muitos cristãos, talvez inclusive a maioria, a salvação signifique exatamente o seguinte: antes eu ia para o inferno se eu morresse, e agora se eu morrer eu vou para o céu. Ponto final. Muitas pessoas entendem a salvação como: Deus tirou você da eternidade no inferno, longe dele, e colocou você na eternidade para perto dele, num lugar chamado céu. Como vai ser? De que jeito vai ser? Não sabemos. O importante é que a gente vai estar no céu. Tanto essa visão foi passada para nós, que muitas pessoas, quando foram treinadas em evangelismo, foram treinadas a começar evangelismo fazendo a seguinte pergunta. Você chegava para um incrédulo, para alguém que não acreditava em Jesus, ou não tinha entregue a vida a Jesus, e fazia a seguinte pergunta: se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? E aí então a pessoa era instigada a dizer que se ela não tivesse aceitado Jesus, ela ia para o inferno. E aí então você dizia: tá vendo? Você não pode querer ir para o inferno, você não quer aceitar Jesus para ir para o céu? E diante de uma situação dessa, quem é que não quer, né? E imagina você recebendo esse tipo de pregação numa cama de hospital. Você está lá deitado numa cama de hospital, alguém vem visitar você e fala assim: se esse aparelho desligar agora sem querer, hein? Você vai abraçar o capeta ou abraçar Jesus? Eu vim aqui orar para você, para que você abrace Jesus, ao invés de abraçar o capeta. Ou então, na terminologia teológica do Nando, que a gente usa muito, se você morresse agora, você pega a escada rolante ou tobogã? Escada rolante subindo para o céu, tranquilamente, ou um tobogã, e o tobogã vai cair onde? Exatamente no lago de fogo e enxofre. Então agora, diante de você, está a decisão da sua vida. O que você quer? O céu ou o inferno? Gente, a resposta a essa questão é muito óbvia. No entanto, a salvação não pode ser reduzida a isso. A salvação não pode ser delimitada nesses termos. Porque se for isso, então somente isso, Jesus passa a ser única e exclusivamente um passaporte, um bilhete que você ganha para entrar no céu. Então imagina que você morre, aí você chega lá e está lá, tradicionalmente está lá São Pedro lá, tradicionalmente essa visão do céu, aí São Pedro vai falar assim: e você quando estava vivo aceitou Jesus, não pode entrar, carimbo, check. Aí você aceitou, não deu tempo, então já abre um calabouço, a pessoa cai com tudo e vai morar para sempre nos braços do capeta. Ora, isso não é nem de perto o que a salvação realmente significa em sua plenitude. Por quê? Porque pessoas que se entregam a Jesus querendo fugir do inferno, elas vão apenas fazer uma oração, talvez mudar a igreja que frequentam ou passar a frequentar uma igreja que antes não frequentavam, e essa será então basicamente a única mudança de vida que elas terão pós, em tese, conversão. Então, se a única coisa que eu quero na salvação é escapar do inferno, por exemplo, muda a minha segunda-feira? Não muda. Muda a minha terça-feira? Não muda. A questão é que quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que o pecado afetou todas as áreas do ser humano. O pecado não fez apenas com que a gente acabasse merecendo a morte eterna, que é viver eternamente no inferno, porque nós merecemos isso. O pecado afetou todas as
as outras áreas da vida. O pecado, por exemplo, afetou o seu relacionamento com o seu marido, seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento com seus filhos. O pecado afeta a forma como nós fazemos negócio, a forma como nós nos relacionamos com nossos vizinhos, a forma como nós pensamos, reagimos. Ou seja, o pecado veio e destruiu todas as coisas boas que Deus tinha colocado em nosso coração, nos desconectando do nosso Criador. O pecado abalou todas as estruturas, isso fica claro lá em Gênesis. O pecado entra na história e Adão briga com Eva, Eva briga com Adão, os dois começam a tratar mal a natureza, se não se relacionam mais de maneira agradável com Deus. Ou seja, tudo está totalmente deturpado a partir da entrada do pecado no mundo. Se isso é verdade, nós cremos que é verdade, então nós precisamos compreender que a salvação em Jesus inclui obrigatoriamente a redenção de todas as coisas. Ou seja, entregar a vida a Jesus produz resultados e efeitos que vão mudar a forma como eu vivo na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que vão mudar a forma como eu vivo com a minha esposa, a forma que eu vivo com o meu marido, a forma que eu educo os meus filhos, a forma que eu honro os meus pais, a forma que eu trabalho, a forma que eu reajo. Ou seja, a redenção acontece não apenas quando chegar o dia que Jesus voltar, então todas as coisas serão novas. A Bíblia diz que Deus, em Cristo, já fez novas todas as coisas e nós já vivemos a novidade de vida que o Senhor oferece. Se nós não compreendemos a salvação nesse aspecto, nós seremos apenas interesseiros querendo buscar o céu, sem que tenhamos nenhum tipo de relacionamento com Deus. E isso é uma deturpação grave do processo de redenção em nossa vida. Deus não fez o que fez, e Jesus não morreu na cruz para que basicamente, unicamente você faça uma oração entregando a vida a Jesus e passe a frequentar na igreja, mas para que você, além dessas coisas, seja um discípulo de Jesus, vivendo em missão no mundo e sendo nesse mundo cada dia mais parecido com o nosso mestre. Nós temos a salvação agindo em nosso coração, Jesus nos reconectando com Deus, e nós temos os efeitos da salvação que vão mudando a nossa vida. Eu estou dizendo isso porque isso tem muito a ver com o mandamento que nós vamos estudar hoje. E hoje você vai ter o privilégio e a oportunidade de decorar um versículo. Você, obrigatoriamente, só sairá desse culto nessa noite depois de decorar o texto base da nossa pregação nessa noite, que está em Êxodo 20, versículo 13, será projetado aí para que você decore. Esse é o texto que você tem que decorar. Se você não decorar esse texto, eu quero dizer que você estará debaixo de imposto praticamente, porque não decorar um texto como esse lhe trará sérias dificuldades. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 13: não matarás. Vou fazer a pergunta aqui, mas dependendo da resposta, você se cale. Vamos combinar aqui aí, para não gerar aquele constrangimento desnecessário. Se você quiser confessar alguma coisa nesse sentido depois, procure qualquer um dos presbíteros da igreja que estarão aqui para ouvir você e conduzir você no processo de restauração. Quem aqui já matou alguém? Eu estou falando vias de fato mesmo. Matou alguém no sentido, sei lá, matou como? Tiro. Alguém aqui deu um tiro em alguém, matou? Não? Certeza? Temos aqui presbíteros. Atentos esse instante, hein, presbíteros? Olha aí, eu vi para você olhar os presbíteros lá e falar assim: aquele ali quase que levantou a mão. Não? Tiro? Não? Como é que chama aquele golpe aqui, ó? O mata-leão que deu errado? De repente você foi dar um mata-leão só para dar aquela brincadeira com alguém, e ao invés de desmaiar, a pessoa dormiu eternamente. Alguém? Não? Não? Tem certeza? Olha aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Atropelamento? Atropelou, tipo, agora? Não? Ninguém? Eu já vi que alguns aqui talvez, eu não sei, não?
que mais que pode... Outras formas aí, né? Facada, alguém? E alguém facada para dar mais certo? Você não pode só dar uma facada em alguém. Você tem que dar uma facada, virar e quebrar o cabo. Sabia disso? A técnica. Por quê? Porque se você dá uma facada e enfiou ali, de repente você enfiou, a pessoa deu sorte, não pegou nenhum órgão vital, não perfurou o intestino, você foi aqui, você entrou reto ali, vai que Deus salvou o sujeito. Você virando, se estava ali do lado do coração do intestino, virou, você já pegou, já rasgou ali. E aí, por que você tem que quebrar o cabo? Porque se a pessoa, a vida está forte, ela pega e faz igual e vira, clafe, e tira o cabo, talvez até corra atrás de você. Se quebrando o cabo, ela não tem, fica ali, ela não tem, a não ser que ela perfure ela mesmo. E aí nessa hora tá todo mundo se perguntando assim, meu Deus do céu, como é que ele sabe isso? Porque eu assisti a algum filme isso, que eu não lembro qual produção, lembra qual filme pode ter sido esse? Super Xuxa contra Baixo Astral, não foi? Não. Algum dos Trapalhões, eu acho. Outra forma, aqui fora as formas de matar alguém, atenção. Alguma outra? Envenenar alguém. Olha aí, Reginaldo. Cuidado. Opa, atenção, Brasil. A cara de desespero do Reginaldo. Quando a esposa disse envenenar alguém, foi algo assim a ser guardado no coração. Eu tenho notado que a Thalita tem colocado muita receita mesmo no Instagram. Olha, vamos sempre dar uma olhada ali. Se tiver, se você olhar lá, Reginaldo, cianureto não é tempero, hein? Vamos sumir com aquilo. Tem mais alguma outra forma que alguém queira confessar que está pensando em matar o marido? Não? Ou não? Mais nada? Então ninguém matou aqui, ok? Quem já pensou em fazer umas coisas? Talvez. E depois de dizer tudo isso é complicado, né, fazer essa pergunta de quem já pensou em fazer isso. Mas quem já pensou em fazer isso? Já pensou, irmã Galega? Você pensou em matar como assim? Várias formas. Vai eliminando, fica mais aí. Olha, os maridos terão uma noite de sono tão tranquila a partir desse ponto que será algo realmente. Reginaldo e o Nando já pode até procurar, tipo, a casa para alugar. O local dos maridos perseguidos. Alguém pensou, alguém quer confessar alguma forma que pensou em matar alguém? Porque hoje de manhã nós tivemos uma confissão, e eu não vou falar de quem, nós tivemos de manhã alguém que confessou que tem vontade de se matar atropelado. Sabe aquilo que eu fiz? Você tem vontade disso? Eu falei, é chato falar, posso falar isso, para não expor a pessoa. Eu falei, nossa, Léo, marido da Sara. Poxa, não imaginava que você iria dizer isso, mas teve uma confissão aí. Depois ele fez até confissão, falando assim, não, e se for para fazer isso tem que ter um carro vermelho, porque as manchas de sangue ficam um pouco camufladas. Olha, eu não pensei nisso, mas que boa ideia. E eu nunca iria ter a coragem de contar como é que eu já pensei em matar algumas pessoas, porque eu não pensei propriamente em matar, eu pensei mais na parte da tortura. Eu cheguei à minha conclusão de que eu nunca chego às vezes e falo, eu me deleito no sofrimento. Porque eu não sei se você já passou por isso, às vezes você vê um grande crápula, quando eu dormindo. Aí às vezes esse lado pecaminoso da nossa vida diz assim, ai que desgraça, não tinha um câncer para isso não? A morrer vagarosamente, clamando por misericórdia. Nós somos assim. O nosso coração é cheio de porcaria. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu vou precisar de alguém que seja o nosso assessor para assuntos de morte. Eu vou pedir para o Neto que vem aqui. Por que eu vou pedir para o Neto? Porque o Neto vai ser filmado. Uma das grandes questões da história do julgamento é quem é o Neto, que eu sempre digo. Agora o pessoal do YouTube aí, olha, esse é o Neto, pessoa de idade, um dos presbíteros aqui da igreja. Já assistiu aqui, então já está ensaiado, já sabe como que tem que fingir. Vamos lá. Imagine você que você está andando pelas ruas de Piracicaba e você não conhece o Neto e não me conhece. Você está passando por um local em que nós estamos e aí você vê a seguinte cena. Eu saco de uma arma e dou um tiro no Neto e ele morre. Algumas coisas emergenciais.
você, se for uma pessoa minimamente sã, vai sair correndo, vai se esconder em algum lugar, e eu espero que você pegue o telefone e ligue para a polícia ou ligue para a ambulância, para que o socorro seja dado e para que as autoridades competentes sejam informadas do que você acabou de ver. Mas veja, eu saquei de uma arma e atirei no Neto. O que você pensaria sobre nós dois a partir disso que você acabou de ver? Diz aí para mim o que você pensaria. Briga conjugal. Eu não posso dizer publicamente o que foi dito, mas pode ser um crime passional, pode de repente ser um crime passional, mas um crime passional envolve um pouco de manhã mais tranquilo. Aí o pessoal da internet fica falando mal da gente, aí a gente não sabe por quê, mas veja aí. Como explicar isso, Brasil? Vamos lá. Você vai chegar em casa e você vai falar o quê? Você vai dizer assim: amor, você não sabe o que eu vi. Eu vi um cara matando o outro. Lembre-se, você não me conhece, não conhece o Neto. Eu vi um cara matando o outro na rua hoje. Um cara atirou no outro. Talvez a pergunta que a pessoa vai fazer é: mas o que aconteceu? E você vai dizer o quê? Olha, eu não sei, mas alguma coisa tinha. Porque você concorda comigo que não é verdade que do nada alguém mata uma outra pessoa? Por exemplo, quando alguém diz assim: cara, eu vi no YouTube, na TV, uma briga de trânsito, e aí então teve uma batida, uma briga de trânsito de 2 minutos, um cara sacou uma arma e do nada matou outro. O que eu vou dizer para você é que assim, não foi do nada. Aquela briga foi só o estupim de algo que estava no coração do atirador há muito mais tempo do que aquela briga. Aquela briga foi só a gota d'água. A pergunta tem que ser: o que estava no coração daquele homem já há muito tempo, que não foi trabalhado, que fez com que ele matasse alguém? Se você vê 2 homens que brigam na rua e um mata o outro, a pergunta sempre vai ter que ser: o que aconteceu antes que não foi tratado, não foi curado, não foi conversado, principalmente à luz do que a Bíblia diz que nós devemos fazer, que fez com que eu chegasse às vias de fato? Todo mundo concorda aqui que do nada, simplesmente do zero, esse tipo de assassinato não teria acontecido? Todos aqui concordam que havia alguma coisa em meu coração, uma predisposição ou algum acontecimento entre nós que eu não tratei de maneira cristã em meu coração, que fez com que eu matasse o Neto? Sim ou não? Sim! Neto está morto, muito obrigado. Depois a gente resolve aquela pendência lá falando nisso. Por que eu estou dizendo isso? O texto diz: não matarás. Quem aqui pode garantir que nunca fará? Quem aqui pode dizer com 100% de certeza: eu nunca vou fazer isso? Ao mesmo tempo, quantas vezes nós ouvimos gente dizendo assim: assassinos, eu não sei o que deu em mim, mas veio uma coisa e uma loucura, deu uns 3 segundos e eu fiz besteira, acabei com a minha vida. Pessoas para quem você olha e diz: realmente a pessoa não é disso, ninguém diria que a pessoa faria uma coisa dessa, mas fez. Qual foi o processo que fez com que a pessoa chegasse a matar alguém? É por isso que quando nós vamos para a Bíblia, nós precisamos, quando olhamos para esse texto, tratar de algumas outras coisas prévias a esse texto, e que Jesus diz no Sermão do Monte, lá em Mateus 5. Mateus 5, Jesus está mais ou menos no começo do Sermão do Monte, e ele está tratando questões do coração humano. E a Bíblia diz assim, Jesus dizendo numa parte do Sermão do Monte, fazendo algumas considerações a respeito do mandamento de Êxodo 20, versículo 13. Jesus diz aos seus seguidores: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. E o que foi dito? Não matarás. Claramente Jesus está citando Êxodo 20, versículo 13. E ele faz a citação de um outro texto posterior: e quem matar estará sujeito a julgamento.
Isso é muito óbvio. Não mate. E se você matar, você está sujeito a julgamento. Isso é óbvio em qualquer cultura no mundo em que nós estamos vivendo. Mas eu lhes digo, e agora Jesus vai tratar algumas questões que geralmente nós não tratamos. E talvez por não tratá-las, nós corremos o risco de chegar a ir contra o 6º mandamento de não matar. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E nós precisamos parar um pouco para entender o que Jesus está dizendo aqui. Veja o que ele diz no começo. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. É como se ele estivesse aqui nesse passo: não mate. E quem matar estará sujeito ao julgamento. É o próximo passo, é a consequência natural de quem matou. Veja, Jesus está dizendo: não mate. Se você matar, você está sujeito a julgamento. Jesus, porém, diz o quê? Qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Peraí, qual julgamento ele está dizendo? Veja, se você mata, está sujeito a julgamento. O que Jesus está fazendo aqui é voltar um passo na questão toda. Ele diz: se você se irá contra o seu irmão, passo atrás e não tratar isso, não cuidar disso, não resolver isso no seu coração, você automaticamente estará inserido num perigo. Você vai se irar contra alguém, e se você tiver armas disponíveis, sejam elas quais forem, nesse momento de ira contra o seu irmão, qual é o grande risco que você corre? É o risco de matar e estar sujeito ao julgamento. O que Jesus faz é voltar um passo para dizer: não basta apenas dizer para qualquer pessoa, não mate. Se ela não tratar aquilo que está sendo produzido no seu coração, e que inevitavelmente, se ela não tomar cuidado, vai levar ao assassinato. É por isso que ele vai dizer também o seguinte: também qualquer que disser a seu irmão racá, é uma expressão como tolo, bobo, idiota, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, manifestação pública da religiosidade, se você estiver exercendo a manifestação pública daquilo que você diz crer, e se lembrar na manifestação pública de que o seu irmão tem algo contra você, veja só, Jesus está dizendo: se no momento de expressar publicamente o que você crê, você se lembrar que há algo no seu coração que está prejudicando a manifestação pública, como por exemplo algo contra o seu irmão, o que você faz? Termina a adoração, e assim que terminar a adoração você vai lá e fala com ele? Não! Se você estiver na manifestação pública da sua fé, você se lembrar que seu irmão tem algo contra você, e você contra o seu irmão, você deixa ali a sua oferta, você para o que está fazendo diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois você volta e apresenta a sua oferta. O que Jesus está trabalhando? Coração humano. Jesus sabe muito bem que as besteiras que vão acontecendo e são visíveis só acontecem porque o nosso coração é ruim e está cheio de porcaria. É por isso, inclusive, que nos profetas, vários profetas da Bíblia, você tem Deus dizendo assim: vocês me louvam nos cultos que vocês fazem, e como Deus sente o aroma do coração, a Bíblia diz que Deus muitas vezes, ao sentir o aroma da adoração do coração humano, sentia nojo, asco. Nós acabamos de cantar, acabamos de expressar a nossa adoração a Deus através de cânticos. Uma pergunta importante: o que Deus acabou de ouvir? O tom ou o coração? O que você acha que Deus acabou de ouvir? O tom, a melodia ou o nosso coração? Segundo a Bíblia, o que Deus acabou de ouvir ou sentir é o nosso coração.
Por isso, muito mais do que cantar de maneira afinada, nós precisamos ter uma vida afinada com os princípios da palavra de Deus, para que a manifestação pública da nossa religiosidade tenha a ver com aquilo que o nosso coração carrega diante de Deus. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, se o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus acabou de dizer. Vocês lembram o que está escrito? Não mate. Mas gente, vamos ser sinceros, simplesmente dizer não mate resolve o pior problema? Porque matar é a linha final dessa corrida. Se matar é cruzar uma linha de chegada ali nos 100 metros, com aquilo que você tem guardado de combustível no seu coração para correr essa linha de assassinato, em qual metro da caminhada ou da corrida você já está? Inclusive porque a Bíblia diz, por exemplo, que a boca fala do que está cheio o coração. Quantas vezes você já ouviu ou já falou coisas que você tem vergonha ou arrependimento? Quantas vezes nós ferimos com palavras e somos feridos com palavras? E por que as palavras, e nós dizemos isso, por que as palavras, por exemplo, ferem mais às vezes do que um murro? Porque nós sabemos que palavras proferidas foram palavras pensadas e alimentadas no coração, às vezes durante muito tempo. Porque nós sabemos que às vezes aquilo que a pessoa disse para nós num determinado dia, ela já estava guardando contra nós há anos no coração. E aquilo não foi tratado, aquela reconciliação não foi feita, o perdão não foi trabalhado, e de repente aquilo inevitavelmente explodiu como deveria ser. E é muito provável que aquelas que não explodiram, implodiram. Pessoas que não chegaram a matar alguém por causa daquilo, mas se mataram espiritualmente por causa daquilo que não foi tratado. Por isso, inclusive, a Bíblia fala com tanta seriedade de perdão, reconciliação. E veja como a ação de encontrar Jesus no caminho da vida deve produzir o efeito de reconciliação e redenção de todas as coisas. Porque você, se não fizer isso, corre o risco de matar alguém. E os assassinatos visíveis só acontecem quando os invisíveis já foram realizados. Quando as vias de fato acontecem, a gente inclusive tem que se perguntar quanto tempo aquela pessoa já não tinha matado a outra no seu coração. Veja que Jesus está trabalhando no Sermão do Monte a partir do texto dos 10 mandamentos. Perdão, reconciliação, não alimentação da ira. Porque Jesus sabe que essas coisas, além de talvez produzirem um assassinato, também vão nos matando aos poucos. Quem aqui já se relacionou com pessoas que não perdoam, sabe do que eu estou dizendo. Você já notou como pessoas que não perdoam vão secando? Elas literalmente vão secando. Elas vão amargurando. Elas têm sangue correndo na veia. Elas têm os seus órgãos funcionando. Mas você olha para aquela pessoa e você vê alguém que em algum momento da caminhada simplesmente parou de viver. Em algum momento da caminhada simplesmente deixou de caminhar em direção à cruz. Quando Deus diz para nós, perdoe, reconcilie, Ele está dizendo e dando-nos uma oportunidade de voltar a caminhar a caminhada que Ele tem proposto para nós. É não apenas chegar às vias de fato de matar alguém, mas de matar a própria espiritualidade, a própria vida. Além do mais, no palco da vida, a gente só mata alguém se o backstage é complicado. Estava dizendo hoje de manhã daquele livro famoso, quem aqui é velho de igreja como eu, deve se lembrar, um dos livros mais vendidos da história do cristianismo brasileiro, quiçá mundial. Quantos aqui leram Em Seus Passos o que Faria Jesus? Quantos aqui leram? Temos aqui alguns que leram Em Seus Passos o que Faria Jesus. É um clássico, eu não lembro o nome do autor, mas é um clássico. Em Seus Passos o que Faria Jesus. A premissa é:
Você deve viver de uma tal forma que em qualquer situação da vida em que você se encontrar, você deve pensar assim: nessa mesma situação, Jesus faria o quê? E você faz igual. Então, por exemplo, você está andando tranquilo e faceiro pelas ruas da cidade, e por algum motivo alguém dá um tapa na sua cara. Aí o que você faz? Você para, pensa assim: em meus passos, que faria Jesus? E aí você vai se lembrar que Jesus ensinou a dar a outra face, e aí você daria a outra face. Por quê? Porque em seus passos, o que faria Jesus? Só tem uma coisa a respeito desse livro: ele simplesmente não funciona. É legal, mas ele não funciona. Porque Jesus só fazia o que fazia em público porque ele era quem era no privado. Quer ver só? Quem ora mais? Você ou Jesus? Jesus. Quem lê mais a palavra? Você ou Jesus? Aliás, Jesus é a palavra. Quem você acha que fazia mais a vontade de Deus? Você ou Jesus? Por que Jesus era Jesus? Porque ele era Jesus no público e no privado. Não adianta tentar ser Jesus no público se não é no privado. Não vai funcionar. Se aguenta um pouco. Isso é igual regime. Se aguenta um tanto, mas a hora que o bicho pega, alguém joga um bacon na sua cara, você come. Está tudo conspirando contra você. Você passa na rua num cheiro de bacon. Agora, quando você não está de dieta, você não precisa de cheiro de bacon não. Mas o inimigo, o demônio, é astuto. Precisa dar uma imitação boa agora. Nem era para fazer a imitação, mas saiu. Veja como nós somos assim. Se alguém der um tapa na sua cara, você vai notar que você faz o quê? Você já fecha o pulso. Porque o seu coração já está cheio de um processo de vingança, independente de quem seja. No coração a gente já traz cheio do processo de vingança. Então não importa quem faça, eu fecho a mão. Porque o meu instinto, e o instinto acontece por causa de um coração totalmente apodrecido, por não estar cheio da palavra de Deus, de uma vida de oração, de uma vida devocional, que eu fecho a mão e reajo de maneira anticristã, muito, mas muito antes de pensar minimamente em meus passos, que faria Jesus. O problema não é o palco. O problema é o camarim. No palco dá para acontecer um monte de coisa. No palco, durante 1 ou 2 horas da visibilidade da fé, a gente consegue fingir uma série de coisas. Mas como a vida não se resume a um palco de 2 horas, mas um palco de 24 horas, o bicho, uma hora ou outra, vai pegar. E de novo, quem aqui garante que enchendo o coração das besteiras que está enchendo, um dia não vai ter que ligar para alguém aqui da igreja e falar assim: oi, você tem aí o telefone do advogado bom, que eu vou precisar. Já vou dizer, hein? No máximo vou levar um derby. Levar o derby lá na cadeia, cigarro na cadeira, aquele momento de novo, olha, vamos. Momento de ironia aqui, pessoal. A gente nunca levaria derby, nós amamos os irmãos, levaríamos pelo menos o Hollywood, o sucesso. Não basta apenas você pensar em não matar alguém. O que você precisa, primeiro, é matar no coração os desejos que levariam você a um assassinato. A gente não pode se preocupar só com a causa. Nós temos que nos preocupar com o efeito. Gente que se preocupa apenas com não matar visivelmente é pessoal tratando febre com analgésico. Até dá uma sensação um pouquinho melhor, mas há alguma coisa acontecendo no organismo muito mais sério que precisa ser verificado. O assassinato visível só acontece quando o assassinato invisível já aconteceu dentro de nós. Quantas pessoas você já matou no coração? Você corre o risco de um dia matá-las. Efetivamente aconteceu o que Jesus disse: você vai ser levado ao tribunal. Não pense que você é uma pessoa tão boa que não está sujeito a isso.
Não pense. Ninguém é. Ninguém é. Claro que quando eu falo sobre isso, as pessoas também pensam, mas Marquito, tem um problema aí. Você não sabe o que eu tenho que perdoar. Realmente, talvez não saiba. No entanto, uma pergunta cristã tem que ser feita a qualquer um de nós quando entra a questão de você não sabe o que eu tive que perdoar. O que nós temos que perdoar e parece impossível é mais grave e mais pesado do que Jesus perdoou na cruz? Sim ou não? Não, não tem como. Porque a Bíblia diz que na cruz Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Mas tem uma diferença. Em tese, eu nunca fiz mal para Jesus. Não. Todo o pecado não é uma ofensa contra Deus? Lembre-se que todas as vezes que você pecou, todas, você ofendeu a Deus. Todas. Todas as vezes que eu pequei, todas, eu ofendi a Deus. E o que aconteceu na cruz? Nosso Senhor Jesus morre em nosso lugar e Ele perdoa todos os nossos pecados que foram ofensas contra Ele, inclusive dizendo na cruz contra os seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Diante do que acontece na cruz, toda desculpa para não perdão cai por terra. Como deveria ser o coração de Deus com relação a nós? Quais são as coisas que Deus deveria guardar contra nós no coração dele? No entanto, a Bíblia diz que Deus guarda no seu coração, por causa de Jesus, amor por nós. Amor. Esse Jesus que está dizendo que nós devemos nos reconciliar, foi aquele que foi enviado por Deus para nos reconciliar com o nosso Criador. Ele, quando fala de reconciliação, sabe do que está dizendo, porque é por Ele que todas as coisas são feitas novas e nós podemos nos reconciliar com Deus. Assim, aqueles que foram perdoados de todas as coisas não têm direito e autoridade para não liberar e dar perdão com relação àquilo que acontece. Ao mesmo tempo, nós temos que considerar, claro, que nós estamos falando de uma coisa fácil. É por isso que nós dependemos de sermos cheios do Espírito Santo para conseguirmos fazer aquilo que o Senhor pede. E aí talvez nos falte um alimento bom para encher o nosso coração de coisas boas. Por exemplo, nós sempre falamos, mas precisamos continuar falando, nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Se nós não enchermos o nosso coração da palavra de Deus, inevitavelmente o nosso coração será cheio de uma série de outras porcarias. Nós precisamos encher o nosso coração com um bom alimento que somente a palavra tem para dar. Nós precisamos encher o nosso coração daquilo que não produz raiva e não produz angústia, como algumas conversas desnecessárias que nós temos, mas encher o nosso coração de conversa com Deus. Porque, gente, pense, numa conversa sincera com Deus, qual desculpa sobra para não sermos quem Ele quer que nós sejamos? Não sobra nenhuma. Imagine você numa conversa com Deus, Deus chega a você frente a frente e diz assim: e aí, me diz aí por que você não é o que deveria ser. Com qual ponto você começaria? Pense você chega em casa hoje, está chegando do culto, aí você chega lá na sua casa, chega na sala, você abre a sala, tem um cara sentado no sofá. Isso! Vou chamar a polícia! Aí a voz diz: não chame, filho. Aí você vê lá, sei lá, um cara cabeludo, barbudo, que seja, vai naquele padrão lá, renascentista, ó, a túnica. Aí ele mostra assim o pulso para você ver um furo. Fala: ih, rapaz, deve ter sido assaltado, deve ter uma violência essa cidade. Olha, eu vou te dizer. Aí ele entrou aqui, aí você nota, mas peraí, estava tudo trancado, não destrancou nada para entrar.
Aí ele fala, não, porque eu sou Jesus mesmo. Ah, o Senhor é Jesus? Se o Senhor é Jesus, faz eu levitar. Aí você fica assim. Aí Jesus faz, agora desce, você desce. Ah, tá bom. Aí o Jair ia falar o quê? Porque o Jair tem um planejamento pra seguir aí. Ah, tá bom, se o Senhor é Jesus, faz eu perder 40 quilos aí, vamos ver. Vou falar isso, aí já tem que aproveitar o momento ali, você já dá uma. Imagina você segurando as roupas, tudo assim, opa, Aí Jesus preocupa, não, foi o que fiz sem roupa, não fica tranquilo, não tem crise. Mas senta aí pra gente bater um papo. Ah, beleza, Jesus, vamos bater um papo aí. Aí eu gosto de conversar mesmo. Aí Jesus fala, vamos pedir uma pizza? Jesus, vamos na pizza. Olha, a pizza ali, quentinha. Essa pizza aqui, Jesus, é dos deuses, hein? Não foi bom. Tem que ser agora essa aqui também. Divina, hein? Aí Jesus fala, não, eu só queria pedir que você me desse 5 pontos aí. Me diz por que você não é o que deveria ser. Justifique-se. Diga o que e por quê. Você começaria como? Talvez então, porque sabe Jesus fulano? Então, se eu quisesse falar com fulano, do mesmo jeito que eu entrei na sua casa, eu entraria na casa dele, eu assunto é você. Você só tem autorização para falar de você, porque que você não é o que você deveria ser. Diz aí. Se você tem alguma dúvida sobre isso, você chega em casa hoje, na sua oração, fala assim, Deus, agora eu quero dar os 5 pontos pelos quais eu não sou o que deveria ser, e o Senhor vai notar que esses 5 pontos são legítimos. Eu lanço esse desafio para você. Tenta lá. Numa vida de oração, nossas desculpas caem, porque numa vida de oração não há máscara que aguente. Quando a gente começa a orar e diz assim, Senhor Deus, você nota um barulho no chão e a máscara caindo. Não há nenhuma oração que a máscara não caia já na primeira palavra. E talvez, inclusive, seja por isso que nós oramos tão pouco. Porque nós estamos tão acostumados e amamos tantas máscaras que vestimos, que é muito complicado chegar diante de Deus e ter que fazer a primeira coisa, arrancar a máscara. E Deus olha para a gente e dizer, então, mais uma vez você chega de máscara, mas comigo essa coisa não funciona. Não mate. Mas para você não matar, você precisa preparar e encher o coração de uma série de coisas que nós não conseguimos trabalhar, às vezes muito por desinteresse da nossa parte. Assim, definitivamente o que nós precisamos nos arrepender da vida que levamos. Muito mais do que sermos apenas envergonhados, constrangidos. Muito mais do que termos apenas remorso. Porque há muita gente confundindo remorso com arrependimento. O arrependimento acontece quando há uma ação de Deus no meu coração e eu vou, a partir daquele momento, lutar bravamente e na dependência do Espírito para que aquilo não volte a acontecer. E se voltar a acontecer, a luta continua para que não aconteça. Não há uma adequação a uma vida de pecado numa vida de arrependimento. A gente já matou. A gente já matou no coração. Já fizemos planejamentos de assassinato no coração. A gente só não chegou às vias de fato. Mas quem garante que continuando do jeito que está, a gente não chega lá? O que nós precisamos é da ação do Espírito em nosso coração, nos transformando a cada dia para que sejamos mais parecidos com Jesus. A cada dia mais parecidos com Jesus. A cada dia mais dependentes de Deus, da graça de Deus e vivendo como discípulos que são formados a cada dia para serem mais parecidos com o Mestre. O meu desejo sincero é que o Senhor me abençoe, e que o Senhor abençoe você nessa caminhada, que o Senhor nos abençoe como igreja, para que todos os nossos desejos de morte e vingança sejam colocados na cruz, dando lugar ao desejo de que todos aqueles que nós desejamos que morressem, que tenham um encontro com Jesus, e quem sabe nós sejamos os instrumentos de Deus para que aquilo aconteça. Porque melhor do que qualquer agressão
porque qualquer violência é ação graciosa e misericordiosa do Espírito agindo na vida daqueles que nós não esperávamos. Ah, mas eles não merecem. Concordo, porque ninguém merece. E nós somos, uma expressão já muito famosa, nós somos como mendigos, dizendo a outros mendigos aonde tem pão. E o fato de nós termos pão para comer não vai tirar o fato da história. Nós ainda somos mendigos, necessitados da ação de Deus, daqueles que dizem: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Que o Senhor traga graça sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelos desafios da Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos ensine a viver para a honra e glória do Teu nome, para que no palco da vida nós consigamos agir da forma como o Senhor quer. Porque no camarim, no quarto, nós temos uma vida de oração, uma vida devocional e dependência do Espírito Santo. Nós pedimos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, e Deus cuide de cada um de nós.